Ok, galera, aqui quem fala é o Danilo e hoje nós vamos comprar um smartphone. Bom, eu decidi fazer esse vídeo aqui em semana de Black Friday porque tem muita gente que vai comprar celular pelo preço e não vai ver as configurações. Vai acabar levando um celular aí com um custo bom, mas que não atende suas necessidades. Eu vou fazer aqui um comparativo de aparelhos mostrando aí como que eu escolheria um aparelho de acordo com as configurações dele e explicar um pouco como que é cada uma delas para você também entender e poder escolher melhor o aparelho que você vai levar. Para fazer esse vídeo aqui, eu estou usando o site do Zoom. O Zoom é um site como o Buscapé, como o Bom de Faro, esses outros sites que comparam preços de produtos em lojas diferentes. Então é muito legal porque você consegue ver o histórico do preço e tudo mais. Esse vídeo não está sendo patrocinado por nenhum buscador de preços, tá? Eu só estou usando o Zoom porque ele é o que eu uso para comprar os meus aparelhos, geralmente. Eu busco por ele. E ele tem funcionalidades bem legais. Eu não vou explorar muito o site aqui agora porque o objetivo do vídeo é ver o aparelho, as especificações dele. Então, no caso aqui, eu vou falar mais sobre as configurações e não tanto explorar o site. Bom, mas aqui no site a gente tem uma classificação legal dos aparelhos, começando aqui, ó, eu estou na parte de celular e smartphone, eu tenho aqui separado pelas marcas. Se você é fã de alguma marca, você pode comprar o aparelho aqui de acordo com a marca. Você vai entrar aqui na marca e vai ver o catálogo de produtos que ela tem. Para começar aqui eu já vou excluir o iPhone, porque não que eu não goste do iPhone, mas que não vai ser o meu alvo hoje e a gente não tem muito o que comparar quando se trata de iPhone. A Apple lança todo ano aí alguns celulares top de linha, 2 ou 3 modelos. Esse ano ela lançou 3, foi o iPhone XS, iPhone XS Max e o iPhone XR. Então se você entrar aqui você vai ver todos os modelos que tem do iPhone aí disponível no mercado. Porém, não tem muito o que escolher. Apesar das configurações, você vai acabar levando com certeza aquele que cabe melhor no seu bolso. Então, se você tiver aí dinheiro para comprar um mais recente, você vai acabar levando o mais recente, senão você vai acabar levando aí um anterior. Mas os iPhones aí, a Apple mantém aí uns 6 anos de produto aí em linha ainda sendo atualizado, tudo. Então, por mais antigo que você compre o iPhone, se você gosta da experiência dos produtos da Apple, você vai acabar levando porque é a sua preferência. Bom, vou voltar aqui então para ver os outros smartphones, que se você não gosta de iPhone, se você não prefere iPhone, consequentemente você vai ter um Android. São os dois maiores sistemas aí dos smartphones hoje em dia. Então aqui a gente tem separado pelas marcas, né, os catálogos de produtos, e aqui também tem algumas dicas do próprio site para te dar. Bom, eu vou falar a verdade, eu estava de olho já num smartphone, só que aí, olhando aqui embaixo, ó, tem esse Zenfone 4 aqui por R$ 1.098, que está em categoria de pechincha. Significa que o preço dele está bem abaixo do que o normal. Eu quero dar uma olhada nele, então eu vou vir aqui nele. Aqui, ó, e aqui ele me mostra o produto com as fotos. É um celular bem bonito, mas é um celular top de linha do ano passado. Na verdade, ele não é top de linha, né? Ele é o celular da marca que veio com a melhor configuração, mas ele se encaixa na categoria de intermediário. Bom, eu gosto bastante dos celulares da Asus, gosto do sistema dela, tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu quero dar uma olhada nesse daqui. Esse Zenfone aqui me chamou a atenção. Eu vou dar uma olhada nele, só que eu quero comparar com o que eu estava de olho. Então eu vou vir aqui, ó, nesse botão comparar com outro, aí, ó, e ele vai ficar selecionado aqui embaixo. Ok, agora eu vou ver o smartphone que eu queria. Eu posso voltar lá no catálogo e posso escolher qualquer outro celular para comparar com ele, mas eu vou no que eu estava de olho, que é um da Asus também. Eu vou pesquisar aqui, que eu já sei qual que é. É o Zenfone Max Pro. Esse daqui, ó, o Zenfone Max Pro. O que acontece? Esse Zenfone, ele é desse ano, ele foi lançado junto com a última linha. E uma coisa que ele tem de chamar a atenção é o tamanho da tela e a bateria. Bom, antes de aprofundar nele, eu vou mostrar aqui, ó, eu também entrei na página dele, que mostra aqui os detalhes, mostra o preço e tudo mais. Aqui embaixo mostra as lojas onde eu vou encontrar ele com esses menores preços.
Se você ver aqui, o menor preço que tem aqui não é aplicado em todas as lojas. O site faz um comparativo dos preços, né? Então, R$ 1.272,90 é o menor preço que eu tenho a partir de, né, entre essas lojas. Então, por exemplo, nas Casas Bahia está um pouco mais caro, na Kabum está mais caro ainda. E esse preço aqui é dessa loja, da Cissa Magazine. Então, se eu quiser comprar aqui esse smartphone por esse preço, eu vou aqui. Se eu fizer questão de que seja em outra loja, eu tenho como comparar o preço nas outras também. Bom, a opção de comprar aí a gente vai deixar por último. Vamos ver ele comparado ao outro celular. Eu vou vir aqui no botão aqui, ó, comparar com outro, e eu vou comparar com o Zenfone 4 que eu vi antes. Ó, tá os dois selecionados aqui, eu vou vir aqui comparar agora. E isso é uma ferramenta interessante do Zoom, que aí depois que você selecionou, ele mostra aqui a ficha técnica dos dois modelos e eu posso comparar com cada um. É importante notar que eles têm preços diferentes também aí, mas será que por causa de quase R$300 a mais vale a pena levar o desse ano ou melhor levar o do ano passado? Então, agora que a gente vai ver aqui as configurações de cada um deles. Bom, o Zenfone 4 aqui, igual eu falei, ele era meio que o top de linha, né? Ele não se encaixa na categoria de flagship, mas ele foi o mais potente da Asus lançado no passado. E o Max Pro não é a categoria de mais potente, mas ele tem umas configurações muito interessantes, principalmente a bateria. O preço aqui então, vamos arredondar aí para uns R$300 de diferença e vamos ver o que dá para tirar de cada um. Aqui no modelo a gente tem o nome de série deles, né? Esse daqui é um modelo que você vai depois pesquisar aí por garantia, você vai pesquisar aí por especificação técnica no YouTube, tal. Então, aqui o modelo dele como número de série aqui é tipo de aparelho smartphone, né? Da linha Zenfone, os dois são da Asus. Acesso à internet, os dois têm as mesmas conectividades, 3G, 4G, Wi-Fi. A série deles, que esse daqui é o Zenfone 4 e esse Zenfone Max Pro M1. Quantidade de chips, os dois aceitam 2 chips. O tipo de tela, aqui que começa a ficar importante da gente ver. Tipo de tela, as duas são telas IPS. Bom, IPS é uma tecnologia de tela LCD que está na maioria dos celulares hoje em dia. Além do IPS, a gente tem hoje as telas de LED, OLED. O que acontece com as telas LED e LCD? Qual a diferença entre elas? Na prática, você vai ter um contraste, umas cores mais vivas na tela LED. Ele tem um poder assim de exibição de cores diferenciado. Eu não diria que é mais bonito, mas na hora que você olha uma tela LED, ela parece que tem um efeito visual assim diferente. Bom, a tela LCD não é ruim, com a tecnologia IPS aí, antirreflexiva, tudo, você tem bons ângulos de visão, então a tela LCD não é ruim, mas a tela LED, ela é um pouco superior aí nessas qualidades. A tela LED também tem uns pontos contra, que ela tem um problema que às vezes acontece, que é o burn-in, que fica uma mancha na tela. Por exemplo, se você usa muito o WhatsApp, você pode ver que depois vai ficar meio que manchado na tela. Eu já tive algumas telas LEDs, não são todas que acontece isso, mas alguns celulares com tela LED minha acabou ficando manchada a tela com umas sombras, uns fantasminhas assim de outros aplicativos por cima da tela que depois, durante o uso, pode causar incômodo. Bom, então aqui não tem o que comparar, as duas têm a mesma tecnologia, mas aí depois aqui embaixo a gente tem o tamanho da tela. Aí o tamanho da tela elas são diferentes. O que acontece? O tamanho da tela aqui do Zenfone 4, ela é uma tela 5.5 polegadas e ela é no padrão 16:9. É aquele tamanho que a gente está acostumado na maioria dos celulares até hoje. Então o Moto G, o iPhone 8, o iPhone 7, o iPhone 6, todos eles têm esse padrão. Já que no Zenfone Max Pro, ele tem uma proporção diferente. Ele tem 6 polegadas e a tela ela tem um padrão, se eu não me engano, 19,5:9. Alguma coisa assim, que ela é um pouco mais esticada. Você pode ver até que no Zenfone Max Pro, olhando aqui, ó, a tela dele é mais esticadona. Então, o que acontece? A gente tem um aproveitamento melhor para ver vídeo, por exemplo, filme,
Ele tem uma largura maior e tem os cantos arredondados. Essa é a nova tendência dos smartphones. As telas da maioria dos novos smartphones, se você reparar, eles são desse jeito. Bom, vamos voltar aqui para o comparativo então. Então aqui já é interessante essa tela do Zenfone Max Pro. 6 polegadas, ela é um pouco maior porque ela é mais esticada, a largura é praticamente a mesma. E aqui embaixo tem outra característica da tela que é Full HD. Full HD é a resolução da tela, é a quantidade de pontinhos luminosos que tem na tela para exibir a imagem. Hoje a gente vai encontrar na maioria dos celulares duas resoluções. Ou ela vai ser Full HD, ou ela vai ser HD. HD ela tem uma resolução menor. Eu não digo que chega a ser incômodo, mas, por exemplo, para mim, que eu uso o celular muito para vídeo, muito para ver foto e tirar foto também, eu preciso de uma resolução maior. Então, para telas grandes, eu não recomendo uma resolução HD. Full HD vai ser melhor. No caso aqui, os dois têm a mesma resolução de tela. Agora, falando sobre o sistema operacional. Sistema operacional é a interface lá que você mexe nos aplicativos, que você vai ver lá as notificações e tudo mais. Isso interfere bastante no seu uso. E aqui o Zenfone 4, ele vem com Android 7, só que ele já tem atualização para o Android 8. O Zenfone Max, ele já vem com Android 8 e provavelmente ele vai ganhar uma atualização para o Android 9. Então, se você se preocupa em estar sempre atualizado com o último sistema operacional do Google e tal, você vai acabar levando o celular mais novo por causa que ele tem aí a possibilidade de receber novas atualizações. Então, aqui nesse caso é uma preferência, mas para falar a verdade, dependendo do uso da pessoa, ela nem vai reparar direito nisso. Bom, aqui vai da preferência de cada um. Eu gosto de estar sempre atualizado, tal, então para mim ter o Android 8 já de fábrica e eu poder atualizar depois para o Android 9 fica mais interessante. Aqui o processador é aquela pecinha que vai dar a velocidade do celular, né? Quanto melhor o processador, mais rápido os aplicativos vão ser executados, você vai jogar jogo sem travar, você vai ficar com o Facebook aberto sem travar, você vai poder usar mais o celular, além de que o processador, quanto mais novo, ele ganha novas tecnologias de gerenciamento de bateria, de uso da câmera e tudo mais. Então, aqui a gente tem a mesma marca de processador, da Qualcomm, o modelo que muda, né? O processador do Zenfone 4 é o Snapdragon 630 e o do Zenfone Max é o 636. O 636 já é um modelo mais novo. Então, aqui também, apesar da diferença ser aí de uma geração de um para outro, fica mais interessante o 636, né? Um modelo mais novo. Núcleo de processador, os dois são octa-core, né? São modelos parecidos aí, famílias diferentes. E aqui a velocidade do processador é que a gente tem uma mudança, porque a velocidade do processador do Zenfone 4 é 2,20 GHz e do Zenfone Max é 1,8. Bom, na prática isso daqui vai dar diferença de velocidade, mas por que o do ano passado é mais potente, tem mais velocidade do que o desse ano? Porque, igual eu falei, o Zenfone 4 foi meio que o top de linha da Asus no Brasil ano passado. Então, era a maior velocidade para o processador. Esse ano foi reduzido, mas igual eu falei, apesar da velocidade ser menor, aqui a gente tem que considerar que o processador de nova geração, ele vem com novas tecnologias de gerenciamento e tudo mais. Bom, no caso aqui, é uma diferença aí que às vezes compensa ou não. Agora falando aqui de memória RAM, o que é a memória RAM? Né? A memória RAM não tem a ver com capacidade de armazenamento. Ó. Memória interna aqui que é onde você vai guardar as coisas. Falando da memória RAM primeiro, a memória RAM é aquela memória onde os aplicativos vão rodar. Quando você abre um aplicativo, ele é executado na memória RAM. Então, quanto mais memória RAM, menos o celular vai travar, mais aplicativos você pode abrir de uma só vez e isso deixa o celular mais leve. Ele consegue executar tarefas melhores, ele vai durar aí por mais tempo. Memória RAM aqui, então, o Zenfone 4 tem mais do que o Zenfone Max, 4 GB contra 3 GB. E aqui a memória interna, que aí sim é onde vão caber os aplicativos,
também o Zenfone 4 aqui tem o dobro de memória interna do que o Zenfone Max. Então eu posso instalar o dobro de coisas no Zenfone 4. Aqui também a gente tem que considerar na memória interna que a instalação do Android, dependendo da versão, ela ocupa até uns 10 GB. Então, se for ver bem, no Zenfone Max Pro, na verdade eu só posso usar na base de uns 20 GB para instalar os meus aplicativos, para guardar minhas fotos e tudo mais. Isso pode ser uma complicação, a não ser que você considere aqui a expansão do cartão microSD, aquele cartãozinho de memória que você compra, coloca no celular e aí você pode armazenar muito mais coisa. Bom, eu sinceramente não gosto de usar microSD, então para mim o que importa é a memória interna e eu uso bastante aplicativo. Nesse caso aqui, pesa mais para o lado do Zenfone 4, que ele tem o dobro da capacidade. A conectividade aqui, Bluetooth, os dois têm igual, e aqui alguns recursos de sensores que para mim não faz muita diferença. Acelerômetro, giroscópio, isso daí é aquilo lá que faz funcionar melhor a movimentação do celular. Não altera no touchscreen, nos comandos e tal, mas dependendo do aplicativo, dependendo da função, é interessante. No caso aqui, o Zenfone Max perde porque não tem um acelerômetro, mas tem um giroscópio, tem leitor biométrico, você desbloqueia ele colocando o dedo lá no botão. E aqui alguns diferenciais desse produto. O Zenfone 4 aqui ele tem entrada híbrida e tela resistente a arranhões. A entrada híbrida é aquela que você ou usa 2 chips ou usa com cartão de memória. O Zenfone Max Pro ele não tem, ele tem a gaveta, se eu não me engano, própria para você usar as 3 coisas juntas. Eu não sou usuário de 2 chips, eu uso um chip só. Então, para mim, isso não tem muita diferença. Se você faz questão de usar os 2 chips e o cartão de memória, isso daí é uma coisa a se considerar. Então, quando ele tem entrada híbrida, você não vai poder usar 2 cartões e o cartão de memória. Você vai ter que ou usar um chip e o cartão de memória ou os 2 chips. Tela resistente a arranhões, na verdade, o Zenfone Max Pro também tem. Os dois têm a tecnologia de tela aí da mesma marca, mas aqui eles deixaram como destaque aqui. Isso não é muito relevante aqui. Algumas informações aqui, alguns podem ter incompleto, né? Tem câmera frontal, sim. Os dois têm. Resolução da câmera frontal é a mesma. E aqui a resolução da câmera traseira, a do Zenfone Max Pro, é maior. E só lembrando que um aparelho mais novo, ele provavelmente vai ter tecnologia lá por trás da câmera, né? Que consegue captar imagem melhores. Aqui, função de filmagem, 4K os dois têm dupla câmera atrás, tem flash, e aqui que vem um dado interessante. Capacidade da bateria, 3.300 mAh no Zenfone 4. No Zenfone Max, a gente tem 5.000 mAh. Aqui, a capacidade não chega a ser o dobro, mas é bem diferenciada. Bom, isso é uma coisa importante, porque 5.000 mAh hoje em dia dá uma boa diferença de uso. Provavelmente para alguém que usa bastante o celular consegue passar o dia inteiro tranquilo e ainda sobrar um pouco no final da noite. Continuando aqui, alguns outros dados sobre tamanho, peso e tudo mais. Eles têm pesos parecidos, tamanhos parecidos também. A altura, apesar do Zenfone Max Pro ter a tela maior, ele não é tão maior assim de altura, tão mais alto. Por quê? Porque a tela está ocupando mais espaço, ela tem bordas menores do que no Zenfone 4. Não é que o celular esticou, é a tela que está maior dentro do corpo dele. Bom, e voltando aqui, então, depois de ver todas essas informações, aí a gente tem comparativo de preço de novo. Então, eu tenho um celular do ano passado, que eu vou ter um sistema aí que não vai receber as últimas atualizações, e um celular desse ano, que tem uma potência menor, mas que vai receber mais atualizações e tudo mais. Então, levando em conta aí as especificações de cada um, eu particularmente, mesmo ficando encantado aqui com o preço do Zenfone 4, eu prefiro o Zenfone Max Pro. O que me fez escolher ele? Bom, para começar, a tela com esse novo tamanho, com esse novo aproveitamento aí da frente dele, ficou interessante para mim. São 6 polegadas, a tecnologia é a mesma, Full HD, então eu vou ter mais informação na minha tela. A hora que eu estiver navegando num site desse, eu vou conseguir ver mais informação lá. Outra coisa também, o sistema.
o sistema do Android 4 vai parar de ser atualizado antes do Zenfone 4 vai ser parado de atualizar antes do Zenfone Max Pro. Então, eu prefiro ter um sistema mais atualizado. Isso é diferente para mim. O processador, apesar dele ser mais potente, eu vou ter 1 GB a menos de RAM. Isso daqui vai quase que equivaler à potência entre um e outro. Mas para mim, esse celular seria um celular secundário para fazer atividades aí que não vão exigir muito dele. Então, se eu sei que eu não vou esforçar ele ao extremo, então essa configuração aqui de um processador um pouco mais novo, com menos velocidade, mas com menos memória, não vai me prejudicar muito. E aqui na memória interna, apesar de eu não gostar de usar cartão de memória, se eu ultrapassar aqui os 32 GB, eu acabo colocando um cartão de memória e o problema está, entre aspas, resolvido. Então aqui para mim, por causa principalmente da bateria, por causa da tela, isso daí pesa muito para mim escolher o Zenfone Max Pro, por causa das atualizações também, como eu disse. Então aqui, pessoal, eu acabei comparando aí entre um e outro. Eu peguei 2 aparelhos da mesma marca, mas você pode comparar entre marcas diferentes, tá? E levando em conta aí essas características de cada um, você consegue aí pensar melhor no que cada um oferece para você. Bom, se você tiver alguma dúvida durante a comparação, você pode pegar e pesquisar no YouTube o que é o Snapdragon, o que é ter 3 ou 4 GB de memória RAM, tá? Você pode pesquisar, tirar essas dúvidas aqui e você consegue ver realmente qual que vai atender melhor você. Então, é isso, pessoal. Tela aí vai ser de acordo com o que você quer ver, se você prefere uma imagem melhor ou uma imagem satisfatória aí com uma resolução HD e tal. Tem aí a questão da potência do processador, o espaço interno, a memória e a bateria. São os dados mais importantes. Câmera, se você fizer prioridade da câmera, aí você tem que procurar realmente uma câmera assim que às vezes a melhor câmera não vai estar no celular mais potente, mas você vai dar uma comparada aí entre as configurações de cada um. Se ficou alguma dúvida, pessoal, aqui do porquê de alguma configuração, tudo, deixa no comentário aí do vídeo. Eu vou soltar aqui uma matéria junto com esse vídeo lá no site. Você pode, se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode clicar aí no link. E dentro dessas configurações aqui, não tem muito mais do que falar. Se você escolher um celular mais caro, um celular de R$2.500, R$3.000, por exemplo, ele vai ter alguns recursos diferentes e tudo mais. Mas se tiver alguma dúvida, você pode pesquisar o que é aquela configuração no Google, no YouTube. Tem vários vídeos fazendo review aí dos aparelhos. Então aqui é mais para você entender o que é cada configuração dessa. Bom, se você achou legal o vídeo, se inscreve aí no canal. Vou estar postando mais informações sobre smartphones e outros produtos aí tecnológicos e a gente se vê na próxima.